G. A CPI do dia 8 de janeiro, esta CPI é da Câmara Legislativa do Distrito Federal, mais ou menos como se fosse um misto de Assembleia Legislativa Estadual e Câmara Municipal, porque o Distrito Federal é município e Estado ao mesmo tempo. Então, o órgão legislativo de Brasília, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ouviu nesta segunda-feira o ex-número 2 do Gabinete de Segurança Institucional, o general Carlos José Russo Assunção Penteado. Em seu depoimento, ele disse que o ex-ministro Gonçalves Dias reteve informações sobre os atos na Praça dos Três Poderes. Antes, volta que eu quero repetir isso, eu vou ler novamente. É uma informação importante que acaba de chegar. Muito bem, vamos lá, atenção, na CPI da Câmara Distrital de Brasília, que é a Assembleia lá de Brasília, foi ouvido o ex-número 2, o número 2 do Gabinete de Segurança Institucional, um general Carlos José Russo Assunção Penteado. O general, que foi o número 2 do Gabinete de Segurança Institucional, em seu depoimento disse que o ex-ministro Gonçalves Dias, apelidado G. Dias, reteve informações sobre os atos na Praça dos Três Poderes. Vamos ouvir, roda sonora. Todas as ações conduzidas pelo Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro de 2023 estão diretamente relacionadas à retenção pelo ministro Gonçalves Dias dos alertas produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência, que não foram disponibilizados oportunamente para que fossem acionados todos os meios do Plano Escudo. O general Penteado também admitiu que o Plano Escudo, que visa proteger o Palácio do Planalto, não foi executado de maneira adequada por falta de informações. Acompanhe, sonora. Nós podemos dizer que houve não falhas de planejamento, falhas no fluxo de informações. Como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com sensores, que são aqueles que vão adquirir a informação. E era feito pela Agência Brasileira de Inteligência. Nós trabalhamos com decisores. Esses decisores, à medida em que vão recebendo a informação, decidem e mandam para os atuadores. Nós tivemos uma quebra nesse fluxo de informação. Olha, é um depoimento gravíssimo e ele, inclusive, rebateu G. Dias, que quis ter sido levado a erro por informações repassadas de forma errada. Ele desmentiu o G. Dias. Vamos acompanhar. Eu não tive acesso, e nem o pessoal que deveria ter tido acesso a esses alertas de informação que chegaram diretamente ao ministro. Eu não recebi nenhuma informação. Portanto, eu não poderia repassar nenhuma informação. Bruno Musa, eu acredito que esse depoimento é um depoimento gravíssimo do ponto de vista de implicar o general Gonçalves Dias na prática de crimes, inclusive crimes de participação por omissão. Porque já é fato notório que ele recebeu os alertas no dia 6. O ministro-chefe responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional recebeu alertas no dia 6, de que estaria havendo uma caravana com 100 ônibus, com pessoas possivelmente armadas. No dia 8 de janeiro, recebeu 5 alertas antes do início da manifestação. E segundo o depoimento desse general Penteado, Assunção, o G. Dias reteve a informação. Ou seja, não foi uma falha de planejamento. Se um governo federal, as Forças Armadas, a Polícia Federal não tem estrutura para conter uma manifestação de pessoas, a maioria delas desarmada, então é melhor fechar o país. Ele disse que o que faltou foi informação. Foi todo mundo pego de surpresa. Como você avalia a seriedade desse depoimento, que é o que tudo indica, é o depoimento, uma interpretação, implica o general G. Dias e, se possível, a produção, me colocar o Código Penal no artigo 13, parágrafo 2º, letra A. 13, parágrafo 2º, letra A do Código Penal, enquanto Bruno Musa faz o seu comentário. Isso que é memória, hein? Bom, vamos lá. Eu acho que
eu tendo a crer que a verdade aparece, né? Eu acho que tem muitas coisas obscuras com relação a esse 8 de janeiro. A gente já falou aqui inúmeras vezes. É isso mesmo. Muitas vezes a gente já falou sobre isso aqui. E uma delas é que, assim, claro, tudo aqueles atos que são condenáveis, né? De pessoas que entraram lá, que quebraram órgãos públicos, que, enfim, fizeram todo aquele vandalismo. É claro que isso tem que ser punido como manda a lei. Isso não se faz. Agora, chamar isso também de atos golpistas num domingo com tudo vazio, pelo amor de Deus também. Então, eu acho que tem muitas coisas obscuras aí que começam a vir à tona com determinados depoimentos. E esses depoimentos, eles podem sim dar uma nova cara a essa CPI, né? Muitas vezes aqui, muitos dias, nós comentamos que ele poderia, essa CPI já estaria morta, não daria absolutamente nada. Eis que nos surpreendemos, né? Com alguns relatos que vão aparecer. Isso foi de última hora, então não estava nem na pauta aqui, né? Foi realmente uma surpresa, mas eu acho que isso traz de novo, vamos lá, um friozinho na barriga a mais de que a verdade pode ser colocada à tona para a população. Carol Corimbaba, enquanto a CPMI do Congresso Nacional se chafurda em palhaçadas, desrespeitos recíprocos entre parlamentares, ofensas, desvio de finalidade, estão ouvindo até questão das joias na CPMI, a Câmara Distrital de Brasília dá um exemplo de seriedade na condução da CPI. Ela está focada e traz um depoimento relevante. Concorda com isso? Qual a sua visão? Sem dúvida, né? E essa é a importância da CPI, CPMI. Muitas vezes nem assim ela consegue entregar um material bom, né? Porque tem um jogo político aí no meio também, como a gente está vendo na CPI do MST, que mesmo sendo muito eficiente, está quase sumindo, né? Mas o ponto é o seguinte, todos os caminhos estão levando a G. Dias, né? Assim, é importante a gente ver quem é o culpado, mas também não pode jogar toda a culpa num cara só, porque pode estar obscurecendo outros culpados aí na relação, né? Mas qual que é o ônus de ser o chefe? Que no caso ele era o chefe. O ônus de ser o chefe, apesar de ser o que ganha mais, o cara que manda, é o que também tem a maior responsabilidade, né? É o que vai levar a culpa porque não deu certo algo que estava sob sua responsabilidade. E aí eu parto do princípio assim, vamos dizer que ok, vamos partir para a responsabilidade, um dos responsáveis pode ter sido G. Dias, é isso que eles estão tentando ver se é ou não, mas ele não estava alinhado com ninguém, né? O governo não sabia o que estava acontecendo, será que ele não falou com ninguém acima dele, falando, olha, será que a gente atua, coloca mais segurança, não coloca? Então a gente tem que ver quem é o culpado e se esse culpado estava alinhado com mais alguém, porque a gente tem que lembrar que também G. Dias, ele disse que não, mas falaram que ele pediu para tirar o nome dele de um relatório da ABIN, né, onde dizia lá que ele tinha sido informado de que a situação estava complicando antes do dia 8. Então, assim, os caminhos estão levando... Agora, você não acha estranho que imagens ao redor do prédio do Ministério da Justiça tenham sido apagadas depois de 8 de janeiro? É isso quando o ponto. Havia tem uma cadeia de custódia de provas, tudo que aconteceu na esplanada dos ministérios está diretamente ligado a isso. Como é que se apaga uma imagem como essa, Carol? Por isso que se eles estão achando que a culpa foi essencialmente desse órgão e de G. Dias, com quem ele estava alinhado? Quem é o chefe de G. Dias? Não estou implicando a culpa em ninguém, porque eu não gosto de fazer isso, mas acho que não pode parar aí, achar um bode expiatório, esquecer a história, colocar a culpa num cara só, entendeu? Essa é a minha grande preocupação, porque a história está muito estranha, está muito estranha. Olha, Rica, veja bem, ninguém está aqui imputando crime a quem quer que seja. Nós apresentamos um fato, que é o depoimento do número 2 do GSI. O depoimento do número 2 indica que G. Dias segurou informações estratégicas essenciais e não as repassou. Então, não é ninguém da mesa que está imputando o fato, é o depoimento do general Penteado Assunção que imputou esse fato. Agora, receber informações e segurá-las intencionalmente implica na prática de crime. Qual a sua visão ou você concorda com a Elaine que não tem nada demais? Eu? Desculpa, você ainda vai falar. Olha, vamos lá, Capês, a Carol falou muito bem. Eu entendo também que os eventos de 8 de janeiro foram eventos absurdos e, evidentemente, a gente tem que entender muito bem. A gente conhecendo o nosso passado, a gente consegue criar um futuro melhor para o nosso país. O governo, não sei se o governo cometeu erros ou não, a gente está ouvindo o número 2 aqui do gabinete dizendo que o número 1, que é G. Dias,
cometeu aqui um erro grave ou gravíssimo de segurar uma informação e não ter nenhuma ação em relação às informações que ele recebeu, e por isso que houve toda aquela confusão. Sinceramente, para mim, é meia dúzia de pessoas. A gente está num país de 200 milhões de pessoas. Tinha lá 1.000 pessoas, a grande maioria delas não estavam armadas e fizeram uma bagunça. Isso apareceu no mundo inteiro. Isso, para a parte de economia, é horroroso, né? O Brasil parece que é um país de mal governado, mal gerido, país que não é sério e tudo mais. Foi uma ingenuidade do governo Lula no início absurda ter deixado esse tipo de coisa acontecer. Era fácil desse tipo de situação que aconteceu lá não ter acontecido. Porém, o número 2, que a gente estava falando aqui do Carlos Penteado, ele foi empossado quando o Augusto Heleno estava à frente ali do GSI. Você roubou minha fala. Certo. Como ele pode ter aqui uma fala, na verdade, do governo anterior de oposição, então eu vou ser muito sincero. Eu não sei, não estava lá, não posso afirmar nada. Mas pode se tornar a palavra de um contra a palavra de outro. Exato. Até que existam provas contundentes de que, de fato, G. Dias segurou a informação, não tomou decisão e tudo mais. Ricardo, até que isso aconteça... Você já viu as mensagens? As mensagens que ele entrou na CPI? Não vi as mensagens. As mensagens comprovam que ele recebeu as informações no dia 6 de janeiro. Essas mensagens já foram entregues para a CPI, no caso, a CPMI de 8 de janeiro, e tem uma comprovação documental de que ele foi informado. Não é o depoimento só do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência e do número 2. Tem prova documental. Perfeito, mas eu vejo provas documentais em vários processos que existem. Essas provas foram tomadas de maneira correta, elas são de fato verdadeiras, fidedignas, não sei. Não, é do celular dele. Então, pois é. O WhatsApp que ele recebeu. Aí não sei também, acho que ainda tem um pouco de investigação que tem que acontecer, e tem que acontecer a investigação para entender o que ocorreu. De qualquer maneira, queira ou não queira, o governo fez um péssimo trabalho no começo de janeiro, porque, sinceramente, teria que ter tomado muito mais cuidado para que esse tipo de iniciativa não acontecesse em Brasília. É um país enorme, a gente tem bilhões no Ministério da Defesa, no Exército, em todos vários departamentos, na segurança, na polícia, para que isso não tivesse acontecido. Bom, eu vou aqui, a Elaine Keller, que também integra a bancada da Defesa, terá a palavra agora. Eu pediria à produção, aqui, se né? Nós conseguimos... Agora você recebeu o reforço do Ricamelo. A minha vida estava tão fácil, reclamando? as pautas tem aí como vão lá rodar e muda novamente a a fala do general? Eu queria que a Elaine comentasse em cima do factual, né? A CPI de Brasília, da Assembleia de Brasília, que é a Câmara Distrital, ouviu o general Penteado Assunção, que é o número 2. Se vocês estiverem no ponto a sonora, podem colocar, por favor. Então pode rodar a sonora. Eu quero ouvir novamente nossa audiência rotativa. Vamos ouvir o que está falando aqui a testemunha. Todas as ações conduzidas pelo Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro de 2023 estão diretamente relacionadas à retenção pelo ministro Gonçalves Dias dos alertas produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência, que não foram disponibilizados oportunamente para que fossem acionados todos os meios do Plano Escudo. Quer dizer, então, que foi retida a informação pelo general G. Dias, não repassada para as autoridades incumbidas do policiamento preventivo e do plano de defesa, para a execução do Plano Escudo. E, em razão disso, houve uma falha vergonhosa de repercussão mundial na segurança da esplanada dos ministérios com invasão de prédios. Elaine Keller, a defesa tem a palavra. É sério mesmo? Nossa, minha vida estava tão fácil nessa tarde. Eu estava tão feliz que as pautas estavam assim, super sutis. Aí falam G. Dias. Não, G. Dias não, mas vamos lá. Então tá. Meu amigo aqui já antecipou, já deu spoiler da minha fala. Vamos lembrar que o número 2, né, foi nomeado pelo general Augusto Heleno. Portanto, ele foi nomeado pelo antigo governo. Mas G. Dias escolheu manter. G. Dias escolheu manter. Coitado, dia 8, era uma semana. Primeiro erro de G. Dias. Pode ser. Tá Primeiro erro de G. Dias. Eu acho que o G. Dias criou cobra para se picar, mas vamos lá. Ele foi nomeado pelo antigo governo, tá? E aí, também quero lembrar que quando o G. Dias se pronunciou na CPMI na semana passada, ele também atacou, né, entre aspas,
o número 2, né? Dizendo o seguinte, olha, eu cheguei a perguntar para ele, até anotei aqui porque eu não guardo de cabeça. Por que o cordão de isolamento da PM em frente ao Planalto não estava montado? Quer dizer, segundo ele cobrou do Penteado e o Penteado não teria feito isso, né? Então, agora fica um contra o outro e aí, obviamente, a gente tem aí a competência das CPIs, né, e os próprios órgãos de investigação que vão entender aí quem é que está com a verdade, quais são as provas. Mas, agora vem um momento polêmico, né? Vamos lá, né, gente? Na boa, cabeça. É sério mesmo que vão querer agora imputar ao governo Lula os problemas do dia 8 de janeiro? Primeiro, quiseram dizer agora das filmagens do Flávio Dino. E agora querer colocar a culpa no G. Dias. Na boa, alguém pediu as imagens lá da Biblioteca do Senado antes do Ministério da Justiça? Para quem não conhece, lá Brasília, tá? Tem uma Biblioteca do Senado. Não vi ninguém pedindo as câmeras de lá, as imagens de lá. Outra coisa, pessoal. Tá bom, se o governo fizesse alguma coisa no dia... Eu só quero que você pare e pense antes de me xingar. Pare e pensa aí em casa. Se o governo Lula tivesse feito alguma coisa para impedir, tivesse usado de austeridade para que não houvesse a quebradeira, será que não seria imputado a ele a culpa de uma ditadura antecipada, de não deixar as pessoas reivindicarem? Será que ele também não teria, de novo, não estaria neste momento sendo culpado pela austeridade? Então, olha que saia justa. Eu vou ser austero ou eu vou deixar acontecer? Né? Então, para e pensa um pouco. E aí agora estão querendo incriminar o governo para dizer que a turma que estava ali, a galera que quebrou o relógio, que quebrou tudo, não estava ali todo paz e amor. Então, assim... vamos ter um pouquinho de bom senso, Elaine, mas se Lula colocasse um efetivo não agressivo, falasse, turma, fica lá, para se qualquer coisa vocês segurarem a barra. É obrigação dele, porque isso é constitucional. Segurar a barra, o cara com uma marreta quebrando coisa... Só um minuto, uma coisa muito importante acontecendo. A segurança do Estado não consegue segurar um velhinho de marreta. São 15... Momento, por favor. São 15 horas... E eu pergunto, Elaine, nós estamos aqui comentando... Não, repita. 15 horas. Nós estamos aqui comentando o depoimento do número 2 dos gabinetes de segurança institucional. Porque me lembra uma outra coisa. Sim. Remete a outra coisa. Sim, exatamente. É uma técnica da defesa brincar para distrair, embora o assunto seja sério. Então você tem o depoimento desse número 2, que é o general... Você que precisa de um advogado de defesa, me contrate. Você viu que eu já tenho técnica. O segundo na hierarquia, ele... fez um depoimento dizendo que o G. Dias segurou informações. Você disse que ele pode ter mentido porque ele pertenceu ao governo... Não, você disse que ele é do governo Bolsonaro. Então, diga o seguinte. As mensagens que o G. Dias recebeu já estão todas em domínio da CPI. Olha, no dia 6 ele recebeu várias, que eu já mencionei. Agora, no dia 7 de janeiro, às 11 horas e 22 minutos, aí não é o depoimento do general que você procurou desacreditar. O Saulo Cunha, que era o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, fez outro alerta a G. Dias. No dia 7 de janeiro, 11 horas e 22 minutos, ele registra a chegada de 18 ônibus vindo de outros estados para participar dos atos no dia seguinte. Olha o tempo que ele teria. Mantém-se convocação... Abre aspas. Essa é a mensagem do diretor da ABIN para o G. Dias. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Desde a madrugada de hoje, caminhões-tanque que transportam combustível no acesso à distribuidora de combustível anexa à refinaria de São José dos Campos, São Paulo. Há presença de manifestantes auto-intitulados patriotas no local, diz um trecho do informe. Cerca de 1 hora depois, o então diretor da ABIN avisa sobre a chegada de outros ônibus e reforça que as convocações para a manifestação tinham cunho violento. Ainda na véspera do dia 8 de janeiro, às 18 horas e 28 minutos, a ABIN fez um quarto alerta. Isso são mensagens transcritas. Você acha que, nesse momento, a sua referência jocosa número 2 se refere ao G. Dias? Não, eu acho que tem que ser apurado.
né? Se essa foi a única fonte de informação, se ele repassou para alguém. Uma coisa é eu receber e dar ordens, né? Ele, como número 1 do GSI, ele deveria... Eu vou fazer uma contribuição a você, Elaine. Tá. Vou te ajudar. Você falar que eu só te atrapalho. Eu vou colaborar com você. Colabora, então. Eu vou mudar de assunto.